O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Estamos insistindo nesses últimos tempos sobre a comunicação. Há 3 domingos, diante dos mistérios celebrados, nós temos falado da comunicação. A comunicação, ela é a chave preciosa, a chave de ouro, que é capaz a gente viver bem, encurtar as distâncias, diminuir os ferimentos que existem dentro do nosso coração e, ao mesmo tempo, uma comunicação bem feita é capaz de não deixar que a nossa vida seja uma vida de distância dos outros. A necessidade básica do ser humano é se comunicar. A criança, ela se comunica, ela diz, ela fala. Muito me encanta quando eu vejo a criança no berço e ela estende as mãozinhas querendo ser tirada do berço. A mãe sabe quando a criança tem um choro de fome, um choro de dor, a criança já se comunica. Não há nada mais lindo quando a criança diz, encanta um pai, porque a gente quer. A quem falou primeiro? A quem chamou primeiro? O pai, quando disse pai, ou quando disse mamãe? A mim, quando disse tio? Então nós temos esse desejo, essa necessidade básica de comunicação. Uma comunicação mal feita, ela distancia, fere, machuca. Por isso hoje nós vamos olhar a essência de Deus como um Deus, como grande comunicador. Deus é comunicação, comunicação perfeita. E nessa comunicação perfeita nós podemos aí colocar para nós, para a nossa vida, o que precisamos e o que necessitamos para a nossa vida. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e Moisés, como está escrito no livro do Êxodo, ele sobe ao monte, porque ele não havia sido entendido, compreendido, e gerou ruídos, do qual distanciou o povo de Deus. Moisés, com profunda ira, ele quebrou as tábuas da lei, rompeu a comunicação com Deus. Moisés sobe ao alto do monte Sinai, e quando sobe ao monte Sinai, nós vamos ver que ele diz a Deus: Senhor, Senhor, clemente, misericordioso, paciente, rico e bondade e fiel. Moisés reconhece os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Misericórdia, clemência, paciência, bondade e fidelidade.
Estes são os atributos de Deus. E ao mesmo tempo Moisés reconhece quem ele é. Ele se prostra e diz: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora seja este povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade sua. Quando Moisés diz isto, ali nós vamos ver a prefiguração de todo o mistério de um Deus único, mas esse Deus, pessoas distintas. A nuvem, a imagem teofânica, é sempre a imagem da manifestação de Deus. Basta ver que tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos a imagem teofânica, seja de nuvem, de vento, de fogo. Nós encontramos a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a voz, nós ouvimos a voz que é colocada para nós como a voz do Filho, palavra viva, esse Filho que nos fala. E nos fala de quem? Da presença do Pai. Aqui, mesmo sem entendermos, a Igreja Católica, ela nos convida já a ver os preanúncios ou as prefigurações da presença da Trindade Santa. A nuvem, a voz de Deus, a presença do Filho, prefiguração de tudo aquilo que Deus é, nos seus atributos: misericórdia, clemência, bondade, paciência e fidelidade. Se nós estamos falando do mistério de um único Deus que se revelou pessoas, toda a liturgia da igreja, ela nos leva para isso. O encontro com a plena comunicação, a comunicação perfeita. E nós estamos reunidos porque queremos louvar ao Pai, o Pai dos céus. Mas nós queremos louvar ao Pai pelo grande mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que se mostrou para nós, que se revelou, que se comunicou, que nos adentrou no coração do Pai das misericórdias. Por isso as Sagradas Escrituras, elas dizem que não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. A mediação da igreja, pela Nossa Senhora, pelos santos, pelos anjos, ela só acontece através de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo na comunhão perfeita do Espírito Santo. Quando o sacerdote inicia a celebração da missa, ele está rezando as Escrituras Sagradas. E às vezes nem percebemos que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela está sendo utilizada o tempo inteiro aqui nesse espaço celebrativo. Diz o sacerdote, saudando a toda a comunidade: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Todos nós fomos salvos pelo mistério da cruz. A cruz nos alcançou. Aquilo que Deus realizou por nós através do Filho Jesus. Mas hoje nós somos convidados a adentrar do mistério de Deus, adentrar dentro da comunicação de Deus, essa comunicação perfeita, que às vezes nós até utilizamos palavras imperfeitas para falar daquilo que é perfeito. Por isso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça sendo derramada em nossos corações, a graça que se encarnou, se fez presença no mistério da Santíssima Virgem Maria. Ao mesmo tempo, o amor de Deus e a comunhão perfeita no Espírito Santo. Se nós utilizarmos palavras imperfeitas, nós poderíamos dizer
3 são as grandes realidades da comunicação perfeita: o amante, o amado e o amor. É impossível separar o amante, o amado e o amor. Quem ama, ama alguém, e ama a partir daquilo que é a expressão do amor. Por isso o pai é sempre o amante. Ama quem? O filho. E na unidade, ou aquilo que é entre o amor e o amante, o amante e o amado, o amor. Como não dá para separar as 3 realidades: o pensante, o pensado e o pensamento. Não existe jeito de separar isso. Quem pensa, pensa em alguém, ou pensa algo. Essa realidade do que é pensado é o pensamento. Por isso, em tudo, nós vamos encontrar os traços da presença desse Deus único, que ao mesmo tempo se revelou pessoas distintas, com missão distinta, com ao mesmo tempo nos ensinando todos os dias e todos os jeitos e de todas as formas a comunicação, aquilo que é capaz de dividir, separar, desunir, que é capaz de criar incompreensões, distâncias de pessoas. Por isso, em Deus, a comunicação perfeita, nós vamos ver que sempre 3 realidades, em tudo 3 realidades, daquilo que é perfeito. Deus é perfeito. Se sabemos que a cruz nos alcançou, hoje nós estamos falando da realidade de Deus, dos seus atributos, daquilo que é Deus nele mesmo. E aí podemos entender esse texto do Evangelho de João, que é justamente o discurso de Jesus com Nicodemos. E Jesus vai dizer algo fantástico. Aqui está o coração do Evangelho, aqui está o coração do próprio Deus. Quando Jesus, ele diz a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O julgamento, ele já foi dado ao mundo. Basta ler o prólogo do Evangelho de João. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram muito mais as trevas. O julgamento é esse, aquele que reconhece a mensagem de Deus, a comunicação de Deus, a expressão máxima de Deus. Por isso Jesus está falando com Nicodemos: não há outro atributo de Deus que não seja o amor. Podemos dizer beleza, bondade, fidelidade, misericórdia, ou como São Tomás de Aquino diz, não é? Deus é o bom, o belo e o agradável. Se esses 3 atributos estão aí, o bom, o belo e o agradável, aí está a presença de Deus. E quando nós olhamos isso, nós estamos vendo aquilo que é a essência de Deus. Deus ama, Deus Pai ama, e ama a partir de quem? Do Filho, através do Espírito Santo. Essas realidades são tão lindas e dizem a nós que nós devemos nos basear naquilo que é o relacionamento de Deus nele mesmo, naquilo que Deus revelou, naquilo que Deus se mostrou, para que a gente possa conduzir os nossos relacionamentos a partir daquilo que Deus ele dá a nós. Por isso, nesses 3 domingos temos falado das dificuldades de comunicação. E hoje nós terminamos essas 3 grandes reflexões sobre a comunicação, a partir do atributo de Deus. Deus como o grande comunicador, a expressão máxima da comunicação. Quem comunica revela-se, diz quem é, mostra-se
E Deus mostrou-se, Ele mostrou a sua essência, mostrou a sua identidade, mostrou que Ele continua sendo esse Deus único, mas esse Deus pessoas. E toda a celebração eucarística é uma celebração de encontro com esse Deus uno e único, mas pessoas distintas. É aquilo que nós atribuímos ao Pai, atribuímos ao Filho e atribuímos ao Espírito Santo. Aquilo que nós falamos da natureza do Pai, nós dizemos que é da mesma natureza do Filho, da mesma natureza do Pai e da mesma natureza do Espírito Santo, natureza divina. Tudo que nós falamos, a celebração eucarística, ela é sempre isso. O batismo é sempre isso. Ainda me lembro, há pouco tempo saiu uma reportagem, não por maldade, que um sacerdote, ele batizou durante mais de 20 anos uma comunidade cristã sem a invocação trinitária. Não por maldade, às vezes por desconhecimento dos mandatos de Deus, ou desconhecimento de um sacerdote piedoso, desconhecimento daquilo que é a teologia católica, daquilo que Deus revelou. Por isso, quando nós damos o batismo, a ordenança de Jesus, nós o damos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós terminamos a bênção da Santa Missa, o sacerdote, ele dá em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, acontece pela ação das três pessoas da Trindade. Pai, derrama o vosso Espírito para que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus. Quando terminamos a doxologia, o grande momento de louvor, pela oração eucarística, pela consagração do pão e do vinho, nós o fizemos por Cristo, com o Cristo, e no Cristo e em Cristo, um louvor ao Pai, pela a comunhão do Espírito Santo, comunicação perfeita. Deus é comunicação perfeita. Hoje nós somos convidados a adentrar na pessoa de Deus, não somente nos atributos, e nem aquilo que Deus fez a partir da salvação dada através do Filho Jesus, mas na essência daquele que comunica e se revela pessoas distintas. Pensemos então, quão grande mistério, do qual nós não conseguimos atribuir tudo, mas ao mesmo tempo, como que ao palpadelas, Ele nos dá a contemplar, experimentar e viver. Fechemos um pouquinho os nossos olhos. Ó Trindade, comunicação de amor, perfeito amor, ensina-nos a comunicar, a falar, para diminuir pontes, estabelecer laços, para estreitar fronteiras. Trindade de amor.